Há 100 anos era lançado o filme O Gabinete do Dr. Caligari. Em um pequeno vilarejo na fronteira holandesa, um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari, chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas de seu mestre, o Dr. Caligari. Para falar do filme O Gabinete do Dr. Caligari, é necessário entender o que foi o expressionismo alemão, no qual o filme ele é sempre lembrado como um precursor do expressionismo alemão, e não é verdade, ele não é o único. Temos Nosferatu, temos Metrópolis, temos Aurora, além de outros diretores que se familiarizaram e tiveram gosto pelo movimento expressionista que começou na Alemanha pelo cinema. O movimento expressionista ele surgiu através das vanguardas europeias, que eram vários movimentos artísticos, que eram uma reverberação do que estava acontecendo no início do século XX. A promessa de um século de grande evolução na humanidade, evolução social, tecnológica, artística, econômica, de que o século XX seria um ano de muita evolução. E se tornou, e por esse motivo que surgiu as vanguardas europeias. O que se apresentava nas vanguardas europeias normalmente eram poesias, pinturas, esculturas. A principal característica do expressionismo é a subjetividade da realidade. A gente não entende exatamente o que estamos vendo. Nós não estamos enxergando o concreto, estamos enxergando o subjetivo, o duvidoso, o lúdico, o distorcido. Mas como esse movimento surgiu na Alemanha? Por causa da situação que a Alemanha estava se passando naquela época. A Primeira Guerra Mundial durou entre 1914 e 1918, e a Alemanha perdeu a guerra. Sendo assim, a Alemanha viveu um momento bastante sombrio, com problemas econômicos, sociais, políticos. A Alemanha estava vivendo um momento de muita angústia naquele momento. Em 1916, o governo alemão proibiu a exibição de filmes estrangeiros na Alemanha, ou seja, nenhum filme estrangeiro poderia passar na Alemanha. Com isso, as produções locais da Alemanha começaram a produzir seus próprios filmes, e a partir daí que começou o movimento expressionismo alemão. Num filme expressionista, as principais características são semelhantes às das pinturas e esculturas. Normalmente eram filmes que tratavam temas bem tensos, eram temas como a insanidade, a loucura, a melancolia, pesadelo. Eram temas extremamente densos de assistir e era condizente com a imagem. A imagem normalmente era distorcida, objetos pontiagudos, a maquiagem super pesada, o cenário com inúmeros contrastes entre luz e sombra. E é por esse motivo que o filme O Gabinete do Dr. Caligari é tão fascinante. Ele foi produzido, foi gravado na Alemanha, foi gravado em estúdio, tem cenas e imagens, cenários que a gente não sabe definir o que é. Afinal, o que é isso que está na minha frente? Nós não temos conhecimento disso. Podemos entender que o personagem César, ele pode se representar muito bem os soldados da Primeira Guerra, que voltaram da Primeira Guerra, os soldados sobreviventes convivendo em seus traumas. Mesmo que o personagem não diz nada, a gente sente pela tensão do personagem. A corporeidade dele ser super resistente, dura, a maneira como ele abre os olhos, aquela cena em que ele tem um close e a gente vê os olhos deles abrindo, é de extrema tensão. A maneira como o Dr. Caligari manipula um personagem extremamente autoritário que começa a manipular um ser que está adormecido, reflete muito em relação ao que um governo autoritário pode fazer ao manipular um ser de extrema inocência. Então, o gabinete do Dr. Caligari reflete muito a situação dos alemães pós-Primeira Guerra Mundial. Outra característica muito interessante no filme é o início. Começa como um flashback. Até então, não existia essa maneira de edição, esse método de montagem num filme de longa-metragem. E estamos falando de 1920. Além de um flashback,
temos um flashback de um flashback. Temos uma história dentro de uma história, que é dentro de uma história, e depois a gente vê o filme todo no final. Porque até então era uma história com uma linha de tempo, que tinha um início e um fim. Outra característica muito importante, quando o personagem do Caligari, interpretado pelo Werner Krauss, começa a apresentar uma loucura, uma insanidade, de repente ele começa a enxergar Caligaris por todo lado, e na tela começa a surgir Caligari, Caligari, Caligari. Aquilo ali era um efeito de animação, um efeito especial em que aparecia e desaparecia, depois surgia várias vezes em vários lugares. Esse efeito, para a época, é muito inovador. E assistindo atualmente, 100 anos depois, é de se impressionar, porque naquela época não tinha tanto recurso. Mesmo que a gente consiga perceber que aquela porta, aquele cenário é feito de papel, de papelão, eu acho que até contribui para a realidade distorcida que o filme propõe. A câmera normalmente está parada, não há momentos em que a câmera está em movimento. Então, há uma certa até teatralidade do filme e um distanciamento do espectador com o elenco do filme. Não existe um movimento, existe corte. Nós não sabemos se aquela realidade realmente existe ou se aquilo é uma perturbação do personagem, se aquilo que nós vimos realmente aconteceu ou se é um distúrbio mental do personagem principal. E isso é jogado e termina em aberto, então não sabemos exatamente como é que termina o filme. Ele vai para o manicômio, mas não sabemos se aquilo que ele nos contou é real ou não, se realmente aconteceu, se o Caligari é ele, se é uma coisa que ele criou, se é um distúrbio que ele criou. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, segue o canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão, que vou falar muito mais sobre cinema, expressionismo alemão, filmes de terror, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.